Quando a gente faz ingesta de carboidrato, né, a gente já sabe, tudo tem um limite. Os carboidratos se transformam em glicose dentro do sangue, né, quer dizer isso, se transformam em glicose dentro do intestino, são absorvidas essas glicosezinhas, essas glicoses vão para a corrente sanguínea. Então, tem tudo uma quantidade certa que vão para as células e até um excessozinho que vai para depósito de glicogênio no fígado e no músculo. Mas quando esse excesso é muito grandão, é que vai formar tecido gorduroso, né? Que a gente já sabe muito bem. Por isso que não pode, né, abusar dos carboidratos. Mas, cara, não pode ficar sem também, porque a gente já sabe que essa quantidade limitante de carboidrato tem que existir, porque os carboidratos, a glicose, é a principal fonte de energia do nosso corpo. Se você não dá essa quantidade adequada de carboidrato para o organismo, você vai ter problema, você vai ter deficiência de formação energética, você vai ter deficiência de contração muscular, porque esse glicogênio que está lá no músculo, que é glicose, depósito de glicose, ela tem uma função muito importante na contratilidade muscular. Quando você vai fazer um esforço, é liberado esse glicogênio do músculo para que você faça a sua atividade física adequada. Então tem que ter glicogênio. Então se você não comer, se você cortar completamente o carboidrato, você não vai ter esse glicogênio lá no músculo para ter as funções adequadas muscular. Então, tanto que as pessoas quando comem pouquíssimo carboidrato ou cortam todo o carboidrato, eles ficam com deficiência de contratilidade muscular. Fica deficiência, sente dor quando contrai os músculos, fica faltando glicose ali para ajustar na energia necessária para a função muscular. Da mesma maneira, esse glicogênio que fica ali, que são os depósitos de glicose que ficam ali no fígado, eles também têm uma utilidade. Essa utilidade é, depois que você para de comer, né, você vai ficar um período até você ter a outra refeição. E logo depois que você para de comer, a glicose aumenta muito, tem esse processo de glicose, mas um pouquinho depois do jejum que você está ali naquele momento, né, aí a glicose começa a cair, porque toda aquela glicose já foi retirada, e aí nesse caso, e as células estão utilizando a glicose lá dentro das células para formar a energia delas, cada um está usando a glicose, já acabou a glicose, tá? Aí, no período que fica entre as refeições, você fica sem glicose. Aí o que faz? O organismo, lá através do pâncreas, produz um outro hormônio chamado glucagon. Olha quanta função do pâncreas, né? O pâncreas produz insulina, produz enzimas pancreáticas, ainda produz o glucagon, que é um outro hormônio. Sabe o que faz esse hormônio, o glucagon? Faz justamente o oposto que faz a insulina. Então, nesses momentos, né, de jejum, que você não tem a glicose ali no sangue, que você não está comendo, as glicoses já foram todas utilizadas pelas células, etc., o glucagon faz com que haja liberação dessa glicose lá, do glicogênio lá do fígado, para suprir a necessidade de glicose do sangue, para manter estável a glicemia, sempre manter estável o tempo todo, tá? Por isso que quando você não come ou está no jejum, a glicemia não cai tanto, vai no pé, sem glicose nenhuma, porque o glucagon vai lá, que é o hormônio, estimula lá a degradação das moléculas de glicogênio, que são moléculas riquíssimas em açúcares de glicose, e essa glicose, então, é liberada para o sangue para manter o nível adequado ali de glicemia do seu sangue enquanto você não está comendo, enquanto você está no período de jejum, tá? Então, olha, imagina se você corta completamente o seu carboidrato da dieta. Você vai ficar nesses momentos de jejum, você vai ficar com hipoglicemia. E sabe o que acontece quando você tem hipoglicemia? Você cai no chão, você desfalece, você tem tonteira. Então, não é negócio cortar completamente o carboidrato do seu plano alimentar, porque senão você vai ter esses problemas que estão relacionados às funções dos hormônios dentro do organismo.
Então, veja, tem função no fígado, tem função no músculo, na contratilidade muscular. Então, isso tudo é super importante. Tanto que os atletas, né, que fazem grande atividade física, que usam muito, principalmente atletas por exemplo, de maratona, que fazem grandes percursos, a turma o que faz? Dá grande quantidade de carboidrato para ele, que vai precisar queimar aquele negócio no músculo. Vai formar glicogênio e o glicogênio vai ser utilizado naquela queima ali de utilização da glicose diretamente no músculo. E se você não usa o carboidrato nesses atletas, eles travam o músculo, não consegue nem andar direito. O músculo trava e você fica ali perdido sem poder ter a contratilidade adequada.